Mário Pereira, deputado do CDS, também é médico e eventualmente aqui poderá ter um conhecimento acrescido da realidade que estamos a falar, daquilo que eram os serviços que estes funcionários prestam, ainda, enfim, só no final do mês é que serão dispensados, pelo menos de acordo com aquilo que foi dito aqui. Do seu ponto de vista, haveria forma de resolver esta questão não mandando esta gente para casa? Ora bem, esta questão é complexa, porque esta situação que foi agora levantada é a ponta do iceberg do Cesarame. Se repararmos, esta situação de contratação, ou seja, de recibos verdes, existiu agora, em 2013, existiu em 2010 também, mas depois dos anos a seguir não existe. Quer dizer, existe aqui uma espécie de ciclo, curiosamente coincidente com os ciclos eleitorais. Mas existiu a contratação ou a dispensa? As duas coisas. Ou seja, não existe uma política de planificação a longo prazo no Serviço Regional de Saúde. Não existe agora, mas também não existiu no passado. Vou-vos dar um exemplo muito claro. De 2013 para 2014, há a trabalhar no Cesarame menos médicos, muito menos enfermeiros, menos técnicos superiores de saúde. Ou seja, naquelas áreas diretamente relacionadas com a produção de atos de saúde, atos clínicos, há menos profissionais. A idade média desses funcionários é superior. O número de médicos com mais de 50 anos e, portanto, dispensados de fazer muitas das atividades, digamos, noturnas e de risco, também aumentou. Ou seja, isto é um problema de planificação. Ou seja, no fundo o que está a dizer é que a folha salarial do que o Cesarame paga tem-se reduzido ao longo do tempo. E ainda assim, parece que é preciso continuar a reduzir. Vamos dizer as coisas tal como elas são. Se o Cesarame não tem dinheiro em caixa para pagar os medicamentos que são precisos, pagar aos fornecedores para a medicação corrente, é óbvio que mais dificuldade terá para pagar aos funcionários. Isto é um problema de base. O Serviço Regional de Saúde custa por ato praticado, comparado com o continente, 30% mais. Ou seja, uma determinada cirurgia custa ao erário público na região mais 30%. Por sermos uma ilha, pela forma como o Cesarame é mantido, pelos custos do hospital que são muito elevados, pela sua antiguidade, um conjunto de fatores, não adianta estar aqui a discutir. Ou seja, se esses 30% não forem refletidos no orçamento da saúde, obviamente só há duas hipóteses. Ou não se paga, e temos dívida na saúde, ou então produz-se menos. Isto é claro como a água. Ou seja, não havendo essa planificação e não havendo o contributo, digamos, orçamental necessário para que estas coisas não aconteçam, esta situação que referiu, a falta de profissionais noutras áreas, as listas de espera vão continuar a acontecer. Isso é inevitável. Porque... Mas quando fala nesses custos dos 30% a mais do que no continente, isso tem a ver com as questões da insularidade ou muito mais do que isso? Tem a ver com um conjunto de coisas, tem a ver, acima de tudo, com a gestão que é feita no Serviço Regional de Saúde. Repare, nós temos, por exemplo, aqui na região, cerca de 50 centros de saúde ou extensões de centros de saúde. O custo acrescido por ter, digamos, todas estas instalações a funcionar em auxiliares de ação médica e administrativos é naturalmente superior a que só tivéssemos, por exemplo, 10. E, portanto, é um custo que nós temos... O CDS temos... defende o encerramento de centros de saúde, é isso que está a dizer? Não, de forma nenhuma. Mas o facto de os termos, temos que prover dinheiro para cobrir essas situações. Ou seja, nós não queremos ter o bom sem proporcionar o orçamento suficiente para o ter. E que foi o que o Serviço Regional de Saúde sofreu nos últimos anos. Quisemos ter um nível de atendimento para o qual não demos o dinheiro suficiente. Então, uma questão de gestão, ou falta dela. E uma questão de dinheiro também, não é? Exato, estamos a falar de gestão. E, portanto, se nós queremos dar cuidados de proximidade, com qualidade e com produtividade, temos que pôr o dinheiro, porque senão isso é, digamos, estar a defraudar as expectativas e estar, no fundo, a faltar, é um ato de desonestidade política. Nós vamos ter agora, no próximo mês, o orçamento retificativo da região. Nós temos neste momento um Serviço Regional de Saúde que tem um contrato de programa para o seu funcionamento de cerca de 190 milhões de euros. Em 2008, 2007, esse Serviço Regional de Saúde funcionava com 220 milhões de euros.
Neste momento está a funcionar com 190 milhões de euros. É óbvio que há aqui consequências a tirar. E eu penso, e é o repto que deixo aqui ao Sr. Secretário da Saúde, que repense um bocadinho dentro, digamos, do Governo Regional, a necessidade de reforçar o orçamento da saúde para retificar estes problemas. Eu repito, esta questão destes trabalhadores é digamos, a ponta do iceberg, porque há situações igualmente graves. Eu estou absolutamente convencido que estes trabalhadores poderiam ser mantidos, digamos, no Serviço Regional de Saúde, porque há neste momento, nomeadamente nos centros de saúde, no Hospital dos Marmeleiros, situações de necessidade de funcionários absolutamente atrozes, de manutenção, inclusive, de manutenção de estruturas, de limpeza, e, portanto, é o repto que eu aqui deixo, que façam uma análise serena o que é dentro necessário do é que Governo seja Regional. alocado mais dinheiro ao Cesarame. Sim, e depois que pensemos Mas é preciso bocadinho tirá-lo de com algum lado, não é? planificação no futuro. Repare, nós temos aqui serviços, isto é preciso dizer com toda a frontalidade, que não conseguem resolver os problemas. O Serviço de Otorrina tem 4 médicos neste momento a funcionar. Devia ter provavelmente 8 ou 9. Oncologia tem 2, devia ter 8. Isto sem contar com a hematologia. Temos serviços como anestesia. Eu vou dar só um pequeno exemplo. Mas esse diagnóstico, eu penso que está feito. O próprio governo também reconhece isso. Mas a questão aqui é diferença soluções entre para isso, reconhecer... não é? Exato, mas estas soluções têm que ser encontradas dentro do governo. Não há hipótese de Mas fazermos... como é que contrata médicos, por exemplo, para suprir essas faltas que existem aí? Abrindo, criar aqui um regime de atratividade para médicos que venham de fora? Planificação. Repara uma coisa. Eu vou dar um exemplo que é claro como a água. A região é a única região do país que não tem contrato coletivo médico. Há nos Açores, há no continente desde 2008. Isso reflete-se nesses números que referiu Qual é aí? o médico que sai de uma faculdade, que vai trabalhar para um hospital, que não há um contrato coletivo que garanta, por exemplo, as horas de descanso, a formação técnica, digamos, a formação contínua? Neste momento o Cesarame não tem, porque denunciou o contrato coletivo. Como é que nós queremos que sejamos, seja na saúde, seja na educação, seja noutras áreas, apelativos para quem nós precisamos, se não planificamos a longo prazo estas situações? E, portanto, eu volto a deixar aqui um repto. Mas acha que nesta altura o governo está um mês e meio em funções? Acha que já é a altura de começar a pedir contas de uma forma seletiva, como eventualmente não é seletiva nem pedir contas. Isto são alertas que estão perfeitamente identificados, todos nós conhecemos. Mas acha que o governo não está atento a isso, daquilo que é possível observar ao longo deste mês? O governo neste momento tem que tomar decisões. E se estes assuntos não são dentro do governo discutidos e não é feita, digamos, a consequência, ou seja, a distribuição, a consequência de verba, decisões, não é resolver os problemas. Exatamente.